Beleza. Todos veem a minha tela de pressão como um fluido, exerce uma força perpendicular e uma figura aqui do lado direito? Sim. Sim? Ótimo. Então vamos lá. Já falamos então de densidade, né, ou massa específica, que relaciona a massa de um corpo ao volume que esse corpo ocupa no espaço. No nosso caso mais específico, a massa de um fluido e o volume que esse fluido ocupa no espaço, né, podendo ser um líquido ou um gás, né, um fluido líquido ou um fluido gasoso. O que a gente vai ver agora é um conceito de pressão, né, uma palavra que muito mais do que densidade está presente no nosso dia a dia, né? Mas em física, assim como o conceito de densidade, né, ela tem a pressão tem uma definição muito específica na disciplina de física. Né? Na física, ela sempre relaciona uma força que é aplicada a uma certa área de contato. Né? Então, da mesma forma que a densidade é uma razão matemática ali entre massa e volume, a gente vai ver que a pressão é também uma razão matemática entre força e área de contato, ok? Então, vamos lá. Um fluido exerce uma força perpendicular, já já a gente vai ver, né, o que significa essa força perpendicular, sobre qualquer superfície em que ele esteja em contato. Né? Então, por exemplo, dentro de um copo d'água, né, pegamos um copo, enchemos ele com água, a gente pode garantir que essa água está fazendo pressão sobre as paredes do copo, sobre o fundo do copo, né? E que o ar que envolve esse copo, que também é um fluido, faz pressão, em outro sentido, né? Também nas paredes desse recipiente. A gente pode dizer, inclusive, que como nós estamos rodeados de atmosfera, né, estamos rodeados de ar, esse ar faz uma pressão sobre nós. É uma pressão muito pequena, né? E em geral a gente não consegue sentir essa pressão feita sobre nós, mas nós sabemos que essa pressão existe. Né? Fica mais fácil entender de diferença de pressão e perceber que um fluido faz pressão sobre um corpo que esteja imerso nele, né, dentro dele, quando a gente entra na água, né? Por exemplo, se você fizer um mergulho de profundidade, né, você vai percebendo que quanto mais fundo você mergulha, maior é a pressão que você sente dessa água, né? Chega um ponto em que seus ouvidos se entopem, né? Ou quando você está subindo uma serra também, chega um ponto que seu ouvido se entope por conta da pressão externa, né? Ou chamada pressão atmosférica nesse caso. Então a gente percebe que sempre que a gente estiver dentro de um fluido, seja esse fluido líquido ou gasoso, né? Qualquer corpo que esteja imerso em um fluido, ele vai sofrer pressão desse fluido, certo? Até o Halliday traz como exemplo, né? A parede de um recipiente em que um corpo esteja contido ou um corpo imerso em uma piscina, né? Um corpo imerso em uma piscina vai sentir a pressão que a água da piscina, que é o fluido, né? Faz sobre ele. Né? Primeiro, vamos entender o que significa uma força perpendicular. O que significa essa palavra perpendicular? Perpendicular sempre vai ter a ver com um ângulo de 90 graus, também chamado de ângulo reto. Né? Então, se eu digo, né, se eu pego, por exemplo, a minha mão e quero fazer uma força perpendicular sobre a minha mão, né, essa força vai ter que ser neste sentido, né, fazendo o ângulo de 90 graus com a minha mão, ou neste sentido, também fazendo o ângulo de 90 graus com a minha mão. Né? Vou até pegar um canetão aqui, que é mais fácil da gente entender. Né? Então, se essa é a superfície, no caso a minha mão, e eu digo que eu vou fazer uma força perpendicular sobre essa superfície, a minha força vai ter que ser ou dessa forma, né, na palma da minha mão, ou dessa forma, aqui nas costas da minha mão. Né? É uma força perpendicular a essa superfície que é a minha mão. Né? Eu trago um desenho do Sears, em que ele traz essa superfície aqui,
né? Tá vendo essa superfície quadriculada aqui? Essa superfície em azul, né? E aqui por fora, não sei aí na tela de vocês, mas na minha tela aparece bem clarinho, né? Se vocês perceberem, como se fosse uma nuvem ao redor, né? É como se a gente tivesse essa superfície retangular dentro de uma nuvem, dentro de uma porção de água ou coisa do tipo. Então, um corpo dentro de um fluido, ok? De um fluido líquido ou gasoso, tanto faz. Né? Então, uma pequena superfície de área no interior de um fluido em repouso. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar se esse fluido está em repouso ou se ele está escoando, né? Isso vai ficar para a próxima aula. Por enquanto, a gente precisa entender o que significa força perpendicular. Então, uma força perpendicular a uma superfície é uma força que é aplicada sempre formando um ângulo de 90 graus com essa superfície. Né? Se a minha superfície for horizontal, essa força obrigatoriamente vai ter que ser vertical. Ou vertical para baixo, ou vertical para cima. Né? Se eu tenho um corpo na vertical, a força obrigatoriamente terá que ser horizontal. Né? Ou horizontal para a esquerda, ou horizontal para a direita. Né? Por que eu estou falando de horizontal e vertical? Porque a gente sabe que as direções horizontal e vertical sempre fazem um ângulo de 90 graus entre elas. Né? Elas sempre são direções perpendiculares entre si, ou seja, entre elas sempre tem esse ângulo aqui de 90 graus. Ok? Então, se eu quero saber, né, de uma superfície qualquer, quero saber qual é a pressão que essa superfície sente, entre aspas, né? Eu preciso saber qual é a forma dessa superfície, né? E saber que as forças que vão aplicar pressão sobre essa superfície serão sempre forças perpendiculares a essa superfície. Ok? Então, primeira coisa é saber que as forças aplicadas sobre um corpo, que fazem com que esse corpo sinta a pressão exercida sobre ele, são forças perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então, para a gente ter pressão, a gente tem que ter duas coisas. A superfície, que vai sofrer essa pressão, e a força que é aplicada sobre essa superfície. Então, não existe pressão se não houver força e superfície de contato, ok? E a gente vai ver que, naturalmente, se pressão depende de força e de superfície, ou seja, de uma área de superfície, são essas grandezas físicas que vão estar relacionadas na equação matemática, né, que descreve a pressão. Então, para a gente definir uma equação, né, para a gente definir uma relação matemática que possa expressar o conceito de pressão, a gente vai partir do seguinte pressuposto, que temos nesse parágrafo aqui. Se a força F, né, lembrando que para força a gente usa, em geral, o F maiúsculo, né, e essa força tem sempre a unidade de Newton, né, e para a área, em geral, a gente usa o A maiúsculo, que normalmente o A minúsculo é para aceleração, então um Azão aqui de área, em metros quadrados. Okay? Eu sempre vou trazer aqui, entre colchetes, unidades do sistema internacional. Okay? Isso não quer dizer que uma área não pode ser dada em centímetros quadrados, em milímetros quadrados, ou coisa do tipo. Quer dizer que no sistema internacional, especificamente, essa área deve ser dada em metros quadrados. Ok? Então, se a força F exercida sobre uma superfície plana de área A, né? Então, imaginem que seja, sei lá, se essa superfície for o retângulo da figura anterior, né? Esse retângulo aqui. Como que eu calculo a área de um retângulo? Lado maior vezes lado menor. Né? Nesse caso, o lado maior vezes lado menor. Né? Ou que a gente pode chamar de base vezes altura. Né? Então, percebam que a gente vai precisar retomar conceitos de como calcular a área de superfícies específicas e também de como calcular o volume
um espaço, né? Por exemplo, como que eu calculo o volume de uma sala para saber a quantidade de ar atmosférico que tem nessa sala? Como que eu calculo o volume de um cilindro para saber quanto de água cabe num cilindro? Então, vejam, são conteúdos lá do ensino fundamental, comecinho do ensino médio, que serão retomados aqui em Física Aplicada. Né? Então, se a gente considerar que essa força F, né, que é aplicada sobre uma superfície plana de área A, se a gente considerar que é uma força uniforme, ou seja, que ela está uniformemente distribuída por todos os pontos da superfície, ou seja, todos os pontos vão sentir essa força da mesma forma, a gente pode definir a pressão do fluido sobre a superfície, né? Então, pressão, P minúsculo, aqui, como sendo a razão matemática entre essa força aplicada e essa área de contato em que a força é aplicada. Então, pressão nada mais é do que fazer força sobre uma área. Né? Se eu digo que eu estou fazendo pressão sobre a minha mão, quer dizer que eu vou aplicar uma força sobre a minha mão no sentido de pressionar a minha mão. Ou seja, uma força aplicada sobre uma área de contato, que nesse caso é a minha mão. Né? Eu vou fazer pressão sobre o meu celular. Né? Pego o meu celular e aperto. Por exemplo, estou fazendo uma força, aplicando uma força sobre uma superfície de contato que é meu celular. Ok? Então, qualquer força aplicada sobre qualquer superfície de contato, qualquer área, ela vai fazer com que uma pressão apareça sobre essa área, sobre essa superfície. Ok? No caso, nós estamos falando de pressão de fluidos, né? Então, o meu celular sente, se ele sentisse alguma coisa, né? Ele sentiria a pressão atmosférica sobre ele, porque aqui, por exemplo, ele está imerso em ar. E se eu colocar ele dentro de um recipiente com água, quem vai fazer pressão sobre ele vai ser a água, ou seja, a força da água aplicada sobre a superfície do celular vai ser a pressão da água sentida pelo celular, ok? Então, falou em pressão, tem que ter força aplicada e essa força tem que ser aplicada sobre uma superfície qualquer. Não precisa ser uma superfície plana, não precisa ser uma superfície geométrica, né? A gente traz aqui a superfície plana de área A para facilitar a visualização, né? Do que significa força perpendicular e coisas do tipo, tá? Mas a ideia é que qualquer superfície de contato que sinta, né, que seja exercida sobre ela uma força, é uma superfície de contato que vai sofrer a influência de uma pressão. Beleza? Trago aqui, então, força, né? F maiúsculo, força, exercida sobre a superfície, medida em newtons, e a área dessa superfície que sofre a ação dessa força, medida em metros quadrados. Né? Então, a gente já sabe se pressão é força por área, pressão vai ser newton por metro quadrado, que é o que vem aqui na sequência. Essa unidade de newton por metro quadrado é chamada de pascal, PA. E tem algumas unidades de medida que levam o nome de alguns cientistas, né, de alguns filósofos naturais, né? Por exemplo, Newton. A unidade de força é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado foi chamado de Newton, unidade de força, né? Chamado de Newton porque Newton que desenvolveu ali as 3 leis do movimento, por exemplo, chamada de 3 leis de Newton. Né? Então, algumas unidades não vão ser chamadas especificamente pela relação das unidades. Né? O Newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Okay? Então, Pascal é a unidade de medida de pressão no sistema internacional. Beleza? Como eu disse, aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com essas unidades de medida e com esses nomes um pouco fora do nosso cotidiano. Né?
Uma outra unidade de pressão bastante utilizada, né, quando a gente fala de pressão do ar ou pressão atmosférica, é a unidade de atmosfera ou ATM. Normalmente a gente costuma dizer que um pico a uma certa altura ou um mergulho a uma certa profundidade é de tantos ATM. Né? A pressão do ar é a 2.000 metros de altura, é de tantos ATM. Né? ATM nada mais é do que uma outra unidade de pressão, que não é a unidade do sistema internacional, né? No sistema internacional é o Pascal. O ATM é a pressão média aproximada da atmosfera ao nível do mar, né? Ou seja, mais uma unidade de medida. E um ATM traz uma relação matemática com o Pascal, de que um ATM é 1,01, não é 105 aqui, tá? Eu já corrigi esse slide hoje e ele apareceu errado de novo. É 10 à quinta. 10 elevado à quinta potência. Ok? Então, um ATM, uma atmosfera, corresponde a 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Né? Ou seja, precisa de muitos Pascal para dar um ATM. Beleza? 10 à quinta aqui, para quem não se lembra, né, de potência, né? Vai ser 10 seguidos de 5 zeros. Né? Por exemplo, 10 ao cubo, que a gente viu ali atrás. Corresponde a 1.000. 10 à quinta não é... Desculpa, eu falei 10 seguido de 5 zeros, não, né? É o número 1 seguido de 5 zeros. 10 ao cubo é 1.000. Eita, peraí, que aqui não era para sair isso. Deixa eu apagar esse risquinho aqui. Aí. 10 ao cubo é 1.000. 10 ao quadrado é 1 seguido de 2 zeros. Então, é 100. Nessa lógica, 10 à quinta. Difícil escrever com mouse, hein? É o número 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 100.000. Né? Então, seria 1,01 vezes 100.000 Pascal. Beleza? Só para a gente ter uma ideia de quantos Pascal são necessários para formar um ATM. Ok? Caso vocês não se lembrem dessas notações, né, de potência na base 10, sugiro que vocês deem uma relembrada aí, que a gente vai utilizar bastante essas potências de base 10. Ok? Então, a pressão pode ser medida em Pascal, que corresponde a Newton por metro quadrado, né? Unidade de força sobre unidade de área. Essas são as unidades do sistema internacional. Posso chamar de Pascal ou de Newton por metro quadrado, é a mesma coisa. Né? Ou fora do sistema internacional, em geral, quando eu falo para grandes altitudes ou grandes profundidades, costuma-se utilizar a unidade de atmosfera, ou ATM. Né? Para isso, eu só preciso saber que um ATM corresponde a 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Beleza? Tranquilos até aqui? Finalizamos a nossa aula de hoje. Deixa eu